vamos abrir com o oráculo xamânico. Vamos ver qual é a mensagem que vem para essa semana para todos os signos. É a carta do chamado do ovo, mas ela está em alemão, eu vou traduzir para você. Essa carta aqui do ovo, na realidade é um monte de pedras, aonde na cultura xamânica as pessoas juntam as pedras e porque elas têm um significado. E o significado é esse, é do poder da sabedoria da terra, do culto ao Deus da Mãe Terra. E então fala que o poder da Mãe Terra está não só na pedra, nas plantas, mas em cada respiração das plantas da natureza. E você pode sentir isso. E se você deixar ser guiado, direcionado através da sabedoria da Mãe Terra, você entra então em conexão e você alinha a sua essência interior. Quando você escuta a Mãe Terra dentro do seu coração, você alinha a sua essência interior com a energia do cosmos. Muito profunda essa mensagem, um pouco até difícil de explicar. Vamos perguntar mais uma carta, por que que essa energia saiu? O que mais é necessário saber para essa semana? Para todos os signos. O que mais é necessário? Viraram várias. Eu vou tirar a primeira novamente. E a carta que saiu foi a carta do o caminho do seu espírito. A gente chama de Seelenweg. O caminho espiritual é um caminho de crescimento, um caminho de conhecer a si próprio e conhecer a sua felicidade interna. Desafios aparecerão através desse caminho para te ajudar, porque esses desafios ajudam o seu espírito se desenvolver. Caminhe, então, com uma confiança total e coragem que o seu espírito sabe o caminho que ele está seguindo nesse desenvolvimento. Agora sim faz sentido o porquê que saiu o ovo cósmico, o porquê que saiu a carta de quando você se conecta com a energia da Mãe Terra, você alinha a sua essência interior com o respirar do cosmos, porque isso te ajuda você na caminhada do desenvolvimento da sua espiritualidade, do seu desenvolvimento. Muito, muito forte essa energia. Me parece que essa vai ser uma leitura assim direcionada à espiritualidade. Bom, vamos abrir com o tarô dos druidas. Esse aqui. Espiritualidade maior, ancestralidade. Rei de espadas. Eu vou tirar 3 energias. Dez de espadas. Tudo muito no pensamento aqui, né? Rainha de espadas. Uau! Bom, o Rei de Espadas abre aqui a sua leitura e ele vem mostrando um pensamento analítico em direção a algo. O rei, ele simboliza o ar. E espadas também é ar. Então, nós temos 2 vezes ar aqui. O que significa que talvez você esteja num momento agora extremamente analítico, lógico, racional,
Você aqui está avaliando quais as decisões que você quer tomar analiticamente, talvez para por causa de um fechamento de um ciclo. É como se você tivesse aqui analisando um próximo passo muito importante. Você tem aqui sabedoria naquilo que você analisa, talvez até um pouco de frieza, mas é porque você, talvez porque você esteja um pouco sem muitas fontes no momento. Essa análise toda, esse cálculo todo, talvez seja porque você não está com muitas fontes materiais no momento. Esse é o único rei no tarô que tem um trono muito simples, é um trono de madeira. Ele não tem uma coroa, ele tem vestimentas simples. Você é uma pessoa simples. Você não é uma pessoa de muitas posses, mas você é uma pessoa com uma claridade mental muito grande, com o seu pé firme no chão, muito realista. Você analisa que cada passo que você vai dar, cada movimento que você vai dar, as suas decisões, você está olhando para o fim de um ciclo. Essas cartas vieram desse modo e ele olha para essa situação. Ele está analisando esse fim de ciclo. Ele está analisando o que aconteceu nessa situação, o que terminou, como terminou, quais foram os pensamentos que fizeram parte desse fim de ciclo. Você olha para essa situação e pensa: ok, acabou, não tem mais jeito, o que eu preciso fazer agora? Qual é o próximo passo? Quais são as medidas? E talvez por isso que ele tem essa frieza toda, porque aqui nós vemos algo que, que o que acabou um sofrimento muito grande. Aqui nós podemos estar falando que talvez você foi traído por palavras, situações, ocasiões ou pessoas. Talvez te deram a esperança de que algo ia funcionar e não funcionou. Talvez por você acreditar nisso, você entra nessa batalha, mas aí você perde e é uma perda muito dolorosa. Então isso que acabou, esse ciclo de dor, esse ciclo de luta. Por isso que esse rei ele vem aqui, porque ele analisa exatamente como proceder agora com o que se inicia. Porque se isso já acabou, então, ok, o que vamos fazer? Como vamos proceder? Não há mais nada o que lutar nessa situação. Em qual direção eu vou? Aqui, você muito provavelmente tinha uma ideia fixa em alguma coisa que não vai acontecer. E você precisa decidir logicamente qual o primeiro passo que você precisa tomar. Em que direção você precisa ir. Aqui tem uma mudança de pensamento radical. E aqui nós temos a rainha de espadas, que ela continua. Em particular, nessa carta aqui, ela está de olhos fechados, é como se ela estivesse sentindo a direção do vento. Ela segura a espada como se ela estivesse sentindo o peso da espada, como se ela soubesse o seu próprio poder. Mas, ao sentir o vento, é como se ela estivesse
tentando sentir como ela deve decidir. Apesar da rainha de espadas ser muito também racional e lógica e analítica e ter clareza em direção às suas decisões, como ela é uma rainha, a rainha é correlacionada com a Safirot 3, que é Binah, que significa o entendimento, é a forma, é o entendimento da sabedoria, dando forma a toda aquela sabedoria. E a rainha também, a rainha ela é água. Então aqui nós temos a água aplicada a pensamentos, ao ar. Então existe amor aqui. Apesar dela não utilizar o amor em suas decisões, ela utiliza do amor para compreender e dar forma às coisas e assim tomar as decisões que precisam ser tomadas de forma analítica. O que isso quer dizer aqui? Você tem uma mudança radical de pensamento com relação a um ciclo que se encerra. Você olha a situação, você tenta encontrar talvez caminhos ou novas decisões a tomar quando esse ciclo se termina, mas então quando você escuta a sua intuição, quando você escuta o seu coração, você dá as costas para essa situação e você decide que acabou, acabou e você não vai mais nutrir pensamentos em relação a isso, não vai nutrir a sua mente em direção a algo que não pode mais dar fruto. Mesmo que aqui mostre a possibilidade de um novo início, você não está interessada em nutrir esse novo início. Você analisa, você pensa, raciocina, calcula, tenta ponderar, bota no papel. Mas você é mais conectada com a mãe natureza, que os pés delas estão os pés estão descalços na rocha. Você escuta a sua intuição e deixa ir, não é algo que você, depois de todos os seus cálculos, você decide que não vale a pena. Não vale a pena investir nesse recomeço. Ok. Vamos então abrir com Wildwood Tarot. Vamos ver quais as clarificações. Clarificação. Esse é o Wildwood Tarot. Espiritualidade maior. Clarificação para o Rei de Espadas. Clarificação para o Rei de Espadas. 3 cartas, por gentileza. 3 energias. Clarificação para o Rei de Espadas. Ui. A Lua. Opa. 9 de Arrows, que é o 9 de paus. Mais uma energia, já veio. O Pajem de paus.
Aqui é lindo, né? É lindo, é lindo, é lindo, é lindo. Aqui você analisou, aqui o rei de espadas, ele vem mostrando que você, o rei de espadas aqui clarificado através da lua, do 9 de paus e do pajem de paus, mostra que você enfrentou os seus medos, você seguiu a sua intuição, você se aprofundou em algo que para você ainda estava obscuro. Você entrou, você procurou o conhecimento. The moon on water é a lua na água. Você vê o reflexo da lua sobre a superfície da água. Você, na realidade, aqui, você compreende coisas que estavam obscuras. Elas sobem à superfície, elas aparecem através de toda a análise que você faz. E essa análise que você faz, você se dedica nessa situação aqui com o 9 de paus, que é o 9 de arrows, aqui você se dedica a uma situação com foco. Você tenta várias vezes, é algo que você não tentou só uma vez, é algo que você já tentou várias vezes, foi não foi fácil toda essa análise, todo esse cálculo, toda essa dedicação. Você você teve que talvez enviar mensagens, sinais em diferentes direções para que você pudesse analisar essa situação. Foi algo no qual você persistiu em compreender. E o pajem de paus aqui, que é o pajem de Arrow, que vem com esse passarinho que se chama Vren, que é o tipo do passarinho. Você analisou o território, você analisou todas as coisas ao redor, o ambiente, todos os fatores envolvidos nessa situação, você analisou. Ok. Vamos ver o que o 10 de espadas. Clarificação para o 10 de espadas. Aí o reversa. A roda da fortuna. Só que ela caiu reversa no 10 de espadas. Saíram mais duas. A estrela e o eremita. A roda da fortuna reversa com a estrela e com o eremita, clarificando esse 10 de espadas aqui, mostra que esse ciclo que se finalizou é um fim de ciclo kármico, é um fim de um ciclo no qual você teve perdas, no qual você teve tempos difíceis, a roda girou por um momento de dificuldade. Na vida nós temos altos e baixos, e aqui mostra que é um período de dificuldade, um período desafiador, um período onde foi necessário você se conectar com a sua espiritualidade, foi necessário você ter fé para passar por esse período, foi necessário você se isolar das pessoas para entender e conseguir e poder compreender o porquê que as coisas estão acontecendo e poder compreender o poder do universo e procurar explicações e entendimento do universo, da sua fé, da energia, do divino, da sua intuição.
esse 10 de espadas fez você se isolar, mas no que você se isola, você descobre a sua espiritualidade. No que você se isola, você se espiritualiza. Você vê coisas que antes você não via. Você compreende a energia, leis de atração, leis de manifestação. Você compreende como o universo trabalha. Você compreende como tudo está conectado. Você ganha muita sabedoria. A carta aqui do eremita, ela também está correlacionada com a carta da lua. Quando você se recolhe, você não somente se recolhe para entender todo esse processo, como também para enfrentar medos. Você se recolhe para se refazer dessa luta que você teve, para se refazer do quanto esse ciclo acabou com você. Uau. Qualificação para a Rainha de Espadas. Espiritualidade maior. Qualificação para a Rainha de Espadas. 3 energias. Qualificação para a Rainha de Espadas. 3 energias. Raiz de Pentáculos. Mais 9 de copas. Mais uma energia, por gentileza. Espiritualidade maior. Ancestralidade maior. Caiu. E caiu invertida, caiu o mago invertido, que é o xamã. Ela veio invertida. Vamos compreender então qual é a mensagem dessa rainha de espadas, porque a rainha de espadas aqui, ela fala assim, não quero saber desse novo início, não quero mais olhar para isso que acabou, vou nutrir os meus pensamentos em outra direção, é isso que ela está dizendo aqui. Vou nutrir meus pensamentos, minhas decisões, meu intelecto, minha mente numa outra direção, mais em ressonância com o meu coração. Mais em ressonância com a espiritualidade dela. Ás de stones, é o ás de pedras, que é o ás de pentáculos aqui nesse tarô. E o foco dela aqui está em algo que é a fundação de vida. Ela tem uma ideia ou ela recebe. Pode ser que ela esteja pensando em fazer uma proposta relacionada ao desenvolvimento de um projeto material. Aqui ela tem uma ideia de algo que ela quer manifestar no plano material. Algo que é sólido, algo que é firmado na terra. E essa rainha de espadas, ela nutre esses sentimentos, ela nutre essa ideia aqui nutre com generosidade. É algo que a rainha de espadas tem em seu coração. E é por isso que ela não olha mais para trás, porque ela, apesar da rainha de espadas não seguir,
não tomar as decisões baseadas no emocional, ela tem acesso às emoções. E ela, nesse tarô, ela escuta a sua intuição. Ela se conecta com a Mãe Terra para tomar as decisões. Ela quer seguir uma ideia. E essa ideia, ela é relacionada às fontes materiais, ao dinheiro, ao seu trabalho, ao poder de manifestar algo na vida terrena. Ela foca em algo que precisa ser feito e ela nutre todos os fundamentos que são necessários para que essa ideia que ela quer prospere no campo material. O mago invertido, o mago é o caminho entre Keter e Binah. E ela está em Binah. Por isso que eu falei dessa cor lilás dela aqui, que ela escuta a sua intuição. Keter vem da intuição. O mago, ela sabe todas as ferramentas que ela tem para ela utilizar. Só que como vem invertido, talvez nesse momento ela esteja inicialmente só olhando emocionalmente para aquilo que ela quer manifestar. Ela ainda não está utilizando as ferramentas que ela tem para dar andamento a esse pensamento, a essa ideia de manifestar algo material, a esse convite que você faz ou que você recebe. É algo ainda que está. Ela ainda está dando forma a essa ideia. Essa forma vem através do coração, através das emoções dela. E não, ela ainda não está utilizando, digamos assim, o poder mental para colocar isso em prática. E cai muito em correlação com ela aqui sentindo o vento. Ela tem o poder de fazer, de tomar toda essa decisão de forma analítica e usar as suas ferramentas e tomar a decisão, mas aqui ela não está tomando a decisão ainda, aqui ela está segurando a espada, aqui ela está. É como se ela quisesse sentir o terreno antes de agir. Sentir a energia do local antes de agir. E é como se ela estivesse segurando o poder que ela tem de manifestar as coisas, tá assim, wait, segura, não vou manifestar, vamos analisar a situação através da intuição, através da emoção, vamos ver como que essa ideia vai se desenvolver. Mas ela tem todo esse potencial, e esse potencial de dar forma e manifestar, ele vem depois de uma avaliação desse terreno todo. Nossa, que leitura! Bom, vamos ver o que o Lenormand, o Enchanted Lenormand traz para essa energia. Espiritualidade maior. Quais os eventos? Espiritualidade maior. Quais os eventos relacionados com essa energia? O que é necessário saber para essa semana de 24 a 31?
Saiu a carta do jardim, mas é necessário saber? Espiritualidade maior. A carta do coração. Saíram duas aqui. A carta da cruz, que aqui é a carta do cruzamento, né? A carta da mulher. Tô chocada. O primeiro evento que sai aqui é a carta do jardim com a carta do coração, com a carta do crossing, que seria a carta da cruz, com a carta da mulher. Aqui nós estamos falando de um possível casamento. Se você está esperando um casamento, se você já está em um relacionamento e está esperando quando que isso vai acontecer, existe uma possibilidade agora no fim desse mês que você dê um passo à frente. Se vocês estão se conhecendo, vocês começam a namorar. Se vocês estão namorando, vão ficar noivos. Se vocês estão noivos, vão casar. Ou pelo menos vão decidir. Uau! Esse é o primeiro evento. Vamos para o segundo evento. Trago 4 eventos para essa semana. E veio a carta do navio. O que mais? O que mais é necessário saber para essa semana? Da âncora. Da casa. Uau! Do amigo. O segundo evento aqui, estamos falando de aqui nós temos o navio, a âncora, a casa e o amigo. Aqui nós estamos falando muito provavelmente de talvez que você ou você volta para casa, essas cartas estão dizendo, ou você volta para casa, ou aqui você vai fazer uma viagem na qual você vai estar em um local onde você se sente seguro e ao redor de pessoas amigas a você. Onde você talvez visite algum amigo aqui. Mas é um local onde você sente estabilidade. Aqui, muito provavelmente, se estamos falando de emprego aqui, você faz uma viagem de negócios e ela é bem sucedida e ela vai trazer alguma coisa estável para você e você vai estar ao redor de pessoas nas quais você pode confiar. Se estamos falando de relacionamento e não necessariamente amoroso aqui, você decide voltar para casa, seja onde você está. Você toma uma decisão de talvez fazer uma viagem onde você volta para casa para ficar perto daqueles que você gosta, para ficar perto dos seus amigos, das pessoas às quais você confia. Terceiro evento, o cavaleiro, e lá vem mensagem. Vamos ver o que mais é necessário. Mas as energias para essa semana, espiritualidade, né? Ups. Vem mensagem, e essa mensagem me trazendo mudanças para você, a carta da cegonha. Mudanças positivas, você recebe o buquê, o trevo, mais uma energia, com a gente pensa, espiritualidade maior, ancestralidade maior, mais uma energia.
e os lírios. O trevo. É o trevo. Bom, a carta aqui do mensageiro com a carta da cegonha, com a carta do trevo e com a carta dos lírios, mostra que você recebe uma mensagem, uma novidade, ah, um comunicado no qual vai causar uma mudança na sua vida. Essa mudança, ela é positiva por conta dos trevos aqui. É uma mudança que vem para trazer harmonia para você, para trazer equilíbrio. Se estamos falando na área financeira aqui ou de carreira, é algo que vem para você, no qual talvez você possa até se aposentar nessa situação, com isso que vem. É algo estável. Ah, pode ser que você seja convidado para gerenciar algo aqui. Se estamos falando de amor, existe uma reconciliação. Último evento para essa semana. Já voou a carta. E veio a carta da criança. Novos inícios. Ok. Carta da foice. A carta dos pássaros. E a carta da magia. Bom, o último recado, ele está um pouco complexo. Tive até que recorrer aos meus livros e para poder compreender exatamente o que a mensagem que precisa ser passada aqui, tem mais de uma mensagem. Bom, a primeira mensagem que eu quero passar para você é que se você tem uma criança pequena, atenção, cuidado. Ah, cuidado com, pode ser que algo aconteça com a sua criança. Aqui pede um pouco de atenção. E a carta dos pássaros com a carta da magia fala que você é como se você tivesse uma premonição. É como se você recebesse uma informação da espiritualidade sobre esse possível acidente que possa vir a acontecer com seu filho ou com a sua filha. Você vê isso. Toma cuidado, preste atenção nos seus sonhos, preste atenção nas suas visões, se você tem, toma cuidado. Essa é a primeira mensagem. A segunda mensagem é que algo que você inicialmente começou a dar andamento, um novo projeto, algo que você iniciou, pode ser um novo projeto, pode ser algo que ou uma conversa, você dá fim a essa conversa, você corta essa conversa. Algo que você iniciou, você bota fim. Você fala: não vai rolar mais. Isso porque você escuta a sua espiritualidade. De novo, a sua espiritualidade intervém para que você dê fim a isso que talvez você quisesse dar andamento. Eu vou terminar essa mensagem com uma carta conselho do Thoth. Vamos ver o que a espiritualidade tem para aconselhar você para esse fim de mês. Você de todos os signos, espiritualidade maior, conselho para finalizar essa leitura. Qual conselho? Conselho. Uau! E o conselho que vem para você é o diabo. Aqui, a carta do diabo, ela fala de padrões, vícios, comportamentos, ah, pensamentos, atitudes nas quais você muito provavelmente se sente presa, confinada, amarrada
contida com isso, dependente talvez. E essa carta do diabo, ela pede que você veja essa situação com o seu terceiro olho. E o que que isso significa? Acesse a sua intuição para ver os padrões, os quais você tem, nos quais você precisa se libertar. Padrões que necessitam, uma palavra que está latente aqui é transformação. Há necessidade de haver uma transformação em você e é uma transformação de coisas que te fazem dependente. Quando você se conecta com a sua intuição, você enxerga a luz do sol, você recebe a iluminação, você vê como se desprender dessas situações. É como se essas situações que te mantêm presa, é como se fossem redomas, e no momento quando você tenta se soltar ou desprender dali, sempre aparecem outras coisas que remetem que você volte novamente àquela, situação. Para que essa transformação aconteça, essa carta vem pedindo para você determinação, força e resiliência. Aqui vem representado pelo bode, né, ele tem a capacidade de escalar por caminhos que às vezes os humanos não conseguem. Você tem uma habilidade e uma capacidade de acessar uma energia que não é para todo mundo. Só que essa transformação que você precisa fazer nesse momento, ela vai requerer de você um trabalho muito duro, muito árduo, vai requerer de você disciplina, mas vai ser gratificante. Vai ser gratificante, porque você está no caminho, você sabe como fazer, você sabe os padrões que você precisa olhar, você sabe o que precisa ser modificado, porque o diabo ele se conecta entre a Safirot Hod e a Safirot Netzah. A Safirot Hod ela é correlacionada com o intelecto, com o racional, com Mercúrio, aonde você tem a comunicação. E a Safirot Netzah, ela é relacionada a Vênus e relacionada às emoções. Então, de um lado, você tem toda aquela o excesso de racionalidade, talvez manipulação, e do outro lado, você tem a o excesso de emoções. Então aqui nós estamos falando que essa carta hoje ela vem como conselho pedindo para você olhar tudo aquilo que te manipula, tudo aquilo que é excesso, excesso de preguiça, excesso de vaidade, excesso de desejo. O diabo, ele entre essas safirotes está, ela é o caminho e o nome desse caminho é o olho, que é esse olho que aparece aqui nessa carta. E ela vem pedindo: identifique quais os padrões nos quais você se sente preso nesse momento, ou de forma extremamente racional, ou de forma extremamente emocional. E é assim que essa leitura hoje acaba. Eu agradeço você a me ouvir. Uma ótima semana.